Peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. Sabe aquele texto que você lê e aí você diz: meu Deus, como posso seguir a tua palavra? Como posso seguir o que está escrito quando o mundo, ou a vida, o sistema, ou até a nossa própria vida mesmo, ela vai na contramão, né, do que nós lemos, do que nós aprendemos aqui. Nós vamos trabalhar com esse texto hoje de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quando a gente fala sobre ansiedade, pensamos assim: meu Deus, como não ser ansioso? E nós vamos hoje ver as razões pelas quais Jesus ele fala para a gente não ser ansioso, como a gente trabalhar com a ansiedade, como é que a gente lida, ou como a gente deve lidar com a ansiedade, com base no que Jesus nos fala. Quero convidar você para nós orarmos antes da gente debruçar, trabalhar nas Escrituras nessa noite. Por isso, eu convido você para nós orarmos nesse momento. Senhor, é verdade, Pai, que a palavra do Senhor, ela em muitas situações, elas vêm na contramão da vida. Elas vêm na contramão dos nossos sentimentos, dos pensamentos e das circunstâncias. Mas graças ao Senhor que a tua palavra é que prevalece nas nossas vidas. É a tua palavra, meu Deus, que tem a voz final, a autoridade final, e é a que tem, ó Deus, o tom final nas nossas vidas. E peço, Pai, que nesse momento a Escritura aberta, ela nos guie, nos dê direções e venha tirar de Deus de nós até mesmo aquilo que a nossa natureza é contrária. E peço que abençoe a todos que estão nesse momento trabalhando no texto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço a você que abra lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Enquanto você está acessando aí, eu já falei no início, né? Você pode ir enviando seus motivos de oração. A Sara está aqui do meu lado e ela está hoje é a única que está me assessorando aqui, tá? Então, ela vai anotar os motivos e no final nós iremos orar. Vamos ler aqui a palavra. Em Mateus capítulo 6, você já deve ter acessado aí na sua Bíblia, né? No seu celular. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olhai, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é 45 centímetros, a medida mais ou menos. Um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus, o seu lugar, o seu reino. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino,
a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, vemos aqui hoje sobre a ansiedade. Em todo tempo, trabalhar com ansiedade é muito difícil. E principalmente nos tempos onde há uma crise pessoal, onde há uma crise familiar, onde há uma crise institucional, onde há uma crise nacional, e muito mais quando há uma crise ou uma comoção internacional. Como lidar com a ansiedade? Como vencer a ansiedade? A ansiedade, ela faz parte da vida, né? Ela faz parte da vida. Mas antes da gente trabalhar com a parte da ansiedade que Jesus está falando, vamos esclarecer aqui que há diferença entre ansiedade e planejamento. Há diferença entre ansiedade e expectativa. Há diferença entre ansiedade e adrenalina. Há diferença de ansiedade e agilidade, proatividade. O que Jesus está falando aqui da ansiedade é aquela preocupação doentia, a preocupação que ela rouba a sua alegria, essa ansiedade que ele está falando aqui. Não é planejamento, não é expectativa. Às vezes nós temos uma expectativa de fazer algo amanhã, né? E aquilo ali toma nossas emoções. E às vezes a pessoa fala assim, eu estou ansioso. Mas ansiedade não é expectativa. Você pode estar com expectativa, você pode planejar e não estar ansioso. O que é ansiedade? É tudo aquilo que você faz ou pensa e aquilo ali rouba a sua alegria, rouba a confiança em Deus, rouba a concentração até na oração. Se há alguma coisa que você faz e você não consegue nem orar, não consegue nem pedir a Deus, isso já é uma ansiedade. Então, o que Jesus está falando aqui é dessa ansiedade doente que a gente que adoece e que puxa outras doenças, né? Puxa outras doenças. Então, Jesus aqui nos mostra algumas razões para que a gente não fique ansioso. Primeira razão para a gente vencer a ansiedade. Ela é uma ordem de Jesus. Jesus diz assim, não andeis ansiosos. Então, em primeiro lugar, para a gente não andar ansioso, preocupado excessivamente, desgastado, infeliz, vivendo uma vida assim totalmente acabada. Jesus disse, não andeis ansiosos. Porque é uma ordem, ele está dando uma ordem. Aqui é um imperativo, não é uma opção. Ele está dando uma ordem, uma autoridade sobre as nossas vidas. Não ande ansioso, não fique ansioso. Então, esta ansiedade não é uma opção. Quando a gente está ansioso excessivamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, Senhor, me perdoe, porque eu estou desobedecendo a uma ordem tua. Eu estou desobedecendo a tua ordem, porque eu não posso andar excessivamente preocupado, desgastado, infeliz. Segundo, Jesus dá a segunda razão para a gente vencer a ansiedade. No versículo de número 26, ele diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, contudo o Pai Celeste sustenta. Olha a segunda razão para a gente não andar ansioso. Jesus ele usa um exemplo simples, um exemplo claro, singelo. As aves dos céus. Jesus diz, o Pai Celestial sustenta. Então, a segunda razão para a gente não andar acabado pela ansiedade é a certeza que Deus sustenta. Deus cuida das aves. O Pai Celestial. Olha que interessante aqui a expressão.
Jesus ele usa a palavra Pai. Pai comunica provedor, sustentador. Então, se você está ansioso, excessivamente desgastado, descanse, reflita, e se você ainda não tem Deus como seu Pai, convida Cristo para entrar na sua vida. Mas se você é um crente, você é um servo de Deus, descanse. O Pai Celestial está sustentando as aves e sustenta também a minha e a sua vida. Segunda razão, aliás, terceira, Jesus aqui nos fala a terceira razão para a gente vencer. Jesus diz que a ansiedade, ela não acrescenta nada. Não acrescenta nada. O versículo de número 28 diz: por que andais ansiosos? Aliás, versículo 27, desculpe, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, 45 centímetros. Ninguém acrescenta nada na ansiedade. Ou seja, a preocupação doentia, ela não acrescenta nada. Pelo contrário, ela subtrai concentração. A ansiedade, ela diminui a confiança em Deus. A ansiedade demasiada, ela diminui a alegria, porque a alegria ela é fonte de força, né? Você lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa alegre é uma pessoa motivada, uma pessoa ansiosa é uma pessoa desanimada. Então Jesus disse: não ande ansioso, porque a ansiedade não acrescenta, diminui. Quarto lugar, ansiedade. Jesus diz a quarta razão para a gente não andar ansioso. Versículo de número 30. Ora, Deus veste assim a erva do campo. A primeira ilustração que Jesus usa, ele usa das aves que o Pai ele cuida. Na segunda ilustração, Jesus ele usa a erva do campo que Deus veste, que Deus é provedor. Deus sustenta e Deus também é o provedor. Deus veste, ou seja, Deus ele agasalha, Deus ele protege. É o que o texto diz aqui. A erva do campo que hoje existe, olha essa observação que Jesus fala. A erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não existe mais. Ou seja, Jesus, ele cuida da minha vida e da sua vida. Deus, ele cuida da minha vida e da sua vida com mais cuidado, com mais zelo do que a erva que nasce hoje, existe hoje e amanhã não existe mais. A nossa vida tem mais importância aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Então, quarta razão para você não andar ansioso excessivamente, não se desgastar. Deus está cuidando de você. O hino 344 diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Deus cuida da sua reputação. Deus cuida da sua preocupação. Deus cuida das contas. Ele cuida. Creia nisso. Ele cuida. Ele é o provedor. Aqui ele veste, ele cuida, é o provedor. Em quinto lugar, quinta razão que Jesus dá para não vivermos ansiosos, desgastados, está no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai Celestial
sabe que necessitais de todas elas. De todas elas. Jesus dá aqui um banho. Ele dá assim uma aula do cuidado divino. Primeiro ele diz que o Pai Celestial, ele cuida. Segundo, ele diz que o Pai Celestial veste. E terceiro, ele diz que o Pai Celestial sabe as necessidades. O Pai Celestial sabe as tuas necessidades. Muitas vezes Deus permite que as nossas muletas caiam para a gente depender e reconhecer que Ele é a nossa sustentação, que Ele é quem sabe as nossas necessidades. Sabe aquele amigo mais precioso que você tem e às vezes falta? Aí Deus vem e diz: eu sou o amigo que você necessita. Sabe aquele emprego ou aquele dinheiro que você mais necessitava e aí deixa de ter? Aí Deus diz: eu sou o Deus que sabe as suas necessidades e que supre. Nossas muletas para a gente depender dele e reconhecer, relembrar que ele sabe as nossas necessidades. Em último lugar, Jesus ele dá aqui a dica, a ordem. Ele termina com a ordem, ele começa com a ordem dizendo: não andeis ansiosos. E ele termina dando uma ordem também. Versículo de número 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele sabe como a gente depende dele. Deus, ele sabe como a gente é frágil. Deus, ele conhece. Por isso que ele manda que a gente busque o seu reino. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu estou ansioso, mas eu busco o teu reino. Porque eu sei que no Senhor, o Senhor cuida de mim. E no Senhor, o Senhor veste, o Senhor provê, o Senhor sabe. E o Senhor é o Deus que dá ordem para que eu não seja consumido pela excessiva ansiedade. Deus cuida da minha e da sua vida. Não deixe que a ansiedade adoeça o melhor relacionamento da sua vida, você com Deus. Não deixe que a ansiedade, pede, Senhor, não deixe que a ansiedade estrague a minha vida, o meu corpo, como a gastrite ou qualquer outro tipo de doença. Eu quero, Senhor, viver a vida crendo, trabalhando, dependendo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?